Oi! Qual é o prêmio que você está torcendo para ganhar no desafio de redação do Diário do Grande ABC? Uma televisão de 32 polegadas ou um notebook? Bom, antes de ganhar, você precisa escrever. Tá precisando de algumas dicas de como fazer o seu texto? Vem comigo! Agora eu vou dar algumas dicas para você que vai escrever seu texto. Se você é aluno do 6º ao 9º ano, você pode escolher o gênero que você quiser. Ou seja, a forma como você vai escrever o seu texto é livre. Mas lembre-se, a partir do momento que você escolhe um gênero, você precisa escrever o seu texto inteiro, respeitando as características desse texto. Não vai misturar um com o outro. Então, para isso, eu vou recuperar as ideias centrais de cada gênero que você pode escolher, como sugestões. Você pode escrever um texto pessoal e livre, como é a carta. A carta tem a característica de ter uma linguagem íntima, pessoal, e tem também a sua estrutura específica. Lembre-se, se você for escrever uma carta, no canto superior direito, você precisa escrever o local e a data de onde você fala. Pula uma linha, no lado esquerdo, o vocativo. Lembrando que vocativo é o termo que você usa para nomear a pessoa a quem você se refere, o seu interlocutor, para quem você está enviando a carta. Pula uma linha e aí sim você escreve a sua carta. Lembrando que essa carta, por ser fictícia, pode ser baseada na história que você quiser, respeitando a temática da proposta do desafio de redação. Você pode escrever do futuro, falando de como foi a pandemia, de como foram as lições tiradas por esse momento que nós estamos vivendo. Você pode escrever de um outro planeta, falando a sua observação sobre como os terráqueos reagiram a essa pandemia. Você pode ser uma criança que cresceu durante esse período de pandemia. Enfim, libera a criatividade e escreve, se for a carta, de um modo pessoal e íntimo. Não se esquece de, no final, do lado direito, pular uma linha e escrever a sua despedida e embaixo a sua assinatura. Um outro gênero que você pode escolher e que também tem essa característica de ser pessoal é o diário. O diário também precisa conter o vocativo, que pode ser o próprio diário. E aí, você escreve o texto contando para o seu próprio diário. Por ser mais íntimo ainda do que a carta, pode conter segredinhos. E nesses segredinhos você falar sobre o que você aprendeu, quais foram as lições tiradas desse momento que nós estamos passando para o futuro melhor. Um outro gênero que você pode escolher é a poesia. Lembre-se que a poesia tem uma estrutura própria. Ela é dividida em estrofes e em versos. Os versos são as linhas da poesia, enquanto as estrofes é como se fosse o parágrafo, então é a junção dos versos. A sua poesia pode respeitar uma estrutura fixa, com contagem de versos e estrofes, com rimas fixas ou não. Você pode também escrever uma poesia contemporânea, que não precisa necessariamente ter essa estrutura fixa, rígida, contando sílabas poéticas, por exemplo. A sua poesia também pode ser em forma de rap, se você tiver facilidade para isso. Não vai forçar a escrever uma coisa que você tem dificuldade. Esse é o momento de você explorar a sua habilidade em texto, que é para ter mais chance de ganhar os prêmios. Outros gêneros. A fábula, o conto e a crônica são textos narrativos. Então, se você gosta de contar uma boa história, de criar personagens diferentes, contando um enredo interessante, você pode escolher o lugar e o tempo que essa história se passa. Pode ser uma história do futuro, do passado. O tempo narrativo você escolhe. As personagens também. Pode ser falando sobre um extraterrestre, pode ser falando sobre seres mitológicos, sobre fadas, aquilo que a sua criatividade liberar. A característica de cada um deles a gente vai falar agora. A fábula
É um texto que tem por característica apresentar personagens que são animais ou objetos. Eles têm fala, eles podem ter um diálogo entre eles, mas uma coisa que não pode escapar é no final da fábula aparecer a moral, que é um ensinamento. Lembra que a moral pode ser um ditado popular. O conto é também uma narrativa curta. O conto é uma narrativa condensada. Ele vai se focar no enredo de um grupo pequeno de personagens e é mais intensa, né? Essa narrativa que vai focar num clima, o clímax dessa narrativa, me desculpa, o clímax dessa narrativa vai ter uma solução, às vezes inesperada. Então, o conto é uma história. Se você tem gosto por escrever histórias, escolha o conto. A crônica, que também é uma narrativa curta, apresenta uma característica diferente, que é o recorte do cotidiano e normalmente pode conter um fundo engraçadinho, cômico. Bom, então, enquanto o conto é mais intenso, mais denso, a crônica é um recorte do cotidiano, apresenta uma linguagem super simples e clara e também esse fundo de engraçadinho que a gente pode inserir na crônica. Para ficar claro a diferença, eu associo a crônica a uma fotografia. Faz de conta que você está mexendo no álbum de fotografias de uma outra pessoa. Quando você olha uma foto, você não esteve naquela foto, você não sabe o contexto, você consegue observar aquele recorte, o momento do flash. Mas você não sabe, não tem um aprofundamento de questões de contexto, como o local e a data, que é o tempo e o espaço da narrativa. Então, é como se o conto fosse alguém te explicando rapidamente, te contando rapidamente uma história que aconteceu. E a crônica é quando você olha para a fotografia e você tem aquele recorte do cotidiano, você consegue compreender o que acontece, mas ele não tem muitas explicações do antes nem do depois daquele momento. Então, é essa a diferença. A notícia e a reportagem são outras duas opções para você escrever. Lembrando que a reportagem é como se fosse uma investigação a respeito de algum assunto. Já a notícia tem aquela estrutura que a gente já conhece, de apresentar um fato sendo narrado. O seu texto é fictício, você não precisa se preocupar nesse fato ser realmente algo verídico. Porém, ele precisa ter uma escrita que pareça ser algo verídico. Afinal, você escolheu escrever uma notícia. Então, lembre-se das características da notícia. Precisa ter um título, com letra maiúscula e sem ponto final. Em seguida, você pode escrever uma linha fina, um resumo daquilo que aconteceu, para chamar a atenção do seu leitor. A notícia em si começa no primeiro parágrafo com o que a gente chama de lead, que é o resumo da sua notícia. Nesse primeiro parágrafo, você já precisa escrever o que é contado nessa notícia, com quem aconteceu esse fato, onde e quando. Lembra que a notícia é sempre algo atual, então você precisa dar um foco especial para esse quando, tá bem? O como aconteceu o fato que você está contando nessa notícia, você vai desenrolar no desenvolvimento do texto. Para finalizar, você pode acrescentar uma imagem ou não, mas no texto que vai para o Diário do Grande ABC, não tem espaço para imagem. Então deixa bem claro que o que você escreveu é uma notícia, com título, lead e a notícia em si. Se você escrever uma resenha, então é outro gênero. Você vai falar sobre um determinado assunto e enquanto você fala sobre esse assunto, você pode mesclar com o seu ponto de vista, associar a dados históricos, associar a momentos e estilos artísticos diferentes. Então, por exemplo, para falar sobre um determinado assunto, você pode associá-lo a um livro que você já leu, a um filme que você já assistiu, uma série,
aquilo que você quiser. A resenha tem essa característica de falar seriamente sobre um assunto e explicá-lo associando a outros elementos, como a sua opinião. Mas eu sugiro que você não coloque a sua opinião explícita com os termos eu acho, eu acredito, eu penso. Essas frases empobrecem um pouco seu texto. Bom, essas são algumas das opções para os alunos que são do 6º ao 9º ano. Mas se você estuda no ensino médio, então obrigatoriamente você vai escrever um texto dissertativo argumentativo. Com certeza você já estudou isso na escola, mas também vou te dar algumas dicas para relembrar esse gênero. O texto dissertativo argumentativo não tem necessariamente que apresentar um título, como a notícia precisa. Porém, se você é bom em desenvolver título que resuma o seu texto e que deixe o leitor curioso, então coloque o título. Bom, o texto em si tem a sua estrutura específica, que é o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Os parágrafos de introdução e conclusão são mais curtos. Sugiro que você escreva entre 3 a 5 linhas. Os parágrafos de desenvolvimento podem ser um pouquinho mais longos, mas uma média de 5 linhas é o mais adequado. Mais do que 9 linhas não é considerado parágrafo, tá? Toma cuidado para não escrever muito em um parágrafo só e pouco em outro. Tenta dividir as suas ideias. Bom, mais uma coisa. Para quem vai escrever uma dissertação, eu sugiro que você planeje bem o seu texto antes de começar a escrevê-lo, né? Então faça uma lista de ideias-chave que você tem para esse texto, associe as suas ideias, junte o que tem a ver com o que, para você não correr o risco de no meio da redação estar escrevendo, mudar de assunto, lembrar de algo que fazia parte do parágrafo anterior e ficar aquela redação entrecortada, confusa, né? Sabe quando o professor escreve do lado? Confuso? Refazer? Explique melhor? Pois é, foi falta de planejamento textual. Então faça o seu planejamento. Na hora de escrever a conclusão, não se esqueça. A conclusão fica muito mais interessante quando você consegue recuperar os argumentos utilizados anteriormente. Ah, mas uma última dica. Os argumentos podem ser principalmente os argumentos de fato e exemplo, mas o principal deles é o argumento de autoridade. Aproveite que você está fazendo essa redação em casa e pesquise argumentos de autoridade, um filósofo, um cientista, alguém que dê realmente autoridade, alguém que dê valor científico, teórico para o seu texto. Tome cuidado com quantidade de pesquisa, com valores, com porcentagens, isso precisa ser bem específico e deixar bem claro de onde você tirou essa ideia. Eu particularmente acho um texto mais natural, mais interessante, quando você escreve sobre um fato ou um exemplo sem citar estatísticas, porque elas são muito arriscadas, tá bem? Bom, essas são algumas dicas que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês caprichem, revisem o texto, independente do gênero que você está escrevendo. Terminou? Deixa o texto descansar um pouquinho, depois você lê de novo, lê com calma, corrige a ortografia, a estrutura, pede para uma outra pessoa ler, para corrigir, para ver as ideias se estão claras, se não tem erro de pontuação. Bom, faça com muito carinho e boa sorte! A gente se vê na premiação. Um beijo, até o próximo vídeo!